Isaías, capítulo 19. Oráculo contra o Egito. Palavras de advertência contra o Egito. Eis que Yahvé cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Eis que incitarei egípcio contra egípcio. Cada um batalhará contra seu próprio irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo. Confundirei o seu conselho e reduzirei seus planos a nada. Em desespero, sairão em busca dos seus deuses vãos. Consultarão seus ídolos necromantes, médiuns, adivinhos e até ilusionistas. Então, eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, e um rei cruel e violento dominará sobre eles. Oráculo do soberano Yahvé, o Senhor dos Exércitos. As águas se esvairão do mar, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais acabarão cheirando mal, as correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana e os juncos se cobrirão de praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for plantado ao longo do Nilo ressecará, se dispersará com os ventos e se extinguirá. Os pescadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo, e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham o linho e os tecelões de algodão ficarão perplexos e perderão o ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão, e todos os assalariados muito se abaterão. Na verdade, os príncipes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes. Como vos atreveis a dizer ao faraó: sou filho de sábios, discípulo de grandes reis da antiguidade? Ora, onde estão os teus sábios? Que anuncie, então, para que se saiba o que decidiu Yahvé dos exércitos a respeito do Egito. Agem como loucos os líderes de Zoan, e os príncipes de Menfins foram iludidos. Os próprios líderes de seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e mau. Ora, Yahvé derramou dentro deles um espírito desorientador, com suas almas em estado de confusão. Desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que um embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Conversão do Egito. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres. Tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Yahvé, o Senhor dos Exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Yahvé, bem no centro do Egito, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento em louvor ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Yahvé dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem a Yahvé por causa dos seus opressores, este lhes enviará um salvador e defensor que os livrará. Yahvé se dará a conhecer aos egípcios, e os egípcios, naquele grande dia, conhecerão Yahvé e o servirão com sacrifícios e oblações, ofertas de cereais. Renderão votos a Yahvé, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. E assim eles se voltarão para adorar ao Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas orações, e lhes ministrará cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Assíria. Os assírios irão para o Egito, e os egípcios para a Assíria. E os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Assíria, uma bênção sobre a face da terra.
Então Yahvé, o Senhor dos Exércitos, proclamará esta palavra abençoadora. Bendita seja a nação do Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, o povo escolhido. Isaías, capítulo 20. O cativeiro dos egípcios e etíopes. No ano em que Tartã, isto é, o comandante em chefe enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a dominou, falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, e proclamou: Eia, tira o pano de saco de sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar sem a manta tradicional dos profetas e descalço, apenas com uma longa roupa de baixo feita de linho. Então declarou Yahvé: da mesma maneira como o meu servo Isaías andou em sua manta e descalço durante 3 anos, como um sinal vivo da advertência contra o Egito e contra Cush, a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a desonra do Egito, conduzirá nus e descalços os cativos e prisioneiros egípcios e os expatriados etíopes, os jovens e os velhos, todos caminhando rumo ao cativeiro com as nádegas descobertas. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porquanto confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. Naquele grande dia, todos os habitantes destas costas clamarão: Eis o que restou da nossa esperança, e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos para nossa salvação, a fim de nos proteger do rei da Assíria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Isaías, capítulo 21. Oráculo contra a Babilônia. Palavras de advertência contra o deserto que fica junto ao mar. Como ventanias em redemoinho que varrem o Negueb, o invasor se aproxima vindo do deserto de uma nação onde domina o terror. Eis que tive uma visão horrível. O traidor fora traído, o saqueador devastado. Vai à luta, pois, Elã, média, sitia teu inimigo, porquanto ponho fim a toda aflição provocada por esta nação. Eis que as minhas entranhas se contorceram de angústia, senti como que as dores de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. O meu coração bate forte e parece derreter dentro do peito. O terror me subjuga. A hora do pôr do sol, sempre tão almejada, agora se me torna em má expectativa e pavor. A mesa está posta, os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se e bebe-se. De pé, ó príncipes e líderes, untai vossos escudos. Em verdade, assim me falou o Eterno. Vai, põe de prontidão um atalaia. Ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar. Eis que ele verá carros com parrelhas em jumentos ou em camelos. Ele que preste atenção, muita atenção. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Vede, eis que agora vem se aproximando um homem em seu carro com uma parelha de cavalos. Então ergueu ele a voz e proclamou: Caiu, caiu a Babilônia. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ó povo meu, malhado e debulhado como trigo na minha eira. O que ouvi de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso precisamente vos declaro. Profecia contra Edom. Oráculo contra Duma. Silêncio. Eis que o povo de Seir me questiona. Sentinela, quanto ainda falta para acabar a noite? Atalaia, quanto falta para passar esta noite? E o guarda responde: Eis que a aurora vem raiando, contudo a noite também se aproxima com rapidez. Ora, se quereis indagar outra vez, voltai e perguntai. Profecia contra a Arábia. Oráculo contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de Tetanias. Traga-se água ao encontro dos que morrem de sede, ó habitantes da terra de Temá. Levai pão aos fugitivos.
porquanto fogem de diante das espadas desembainhadas, dos arcos armados e da malignidade da guerra. Porque assim revela o Eterno: dentro de 1 ano, nem um dia menos nem mais, como num contrato de jornada de trabalho, toda a glória de Quedar encontrará seu fim e desaparecerá. E assim poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. Eis, portanto, a palavra de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel.